Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera e todo o Brasil. Primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao Aprova Concursos. Me permita me apresentar, sou o professor Brian Azael da Silva e sou professor de matemática, raciocínio lógico aqui da equipe do Aprova Concursos, viu? Gostaria de agradecer, muito obrigado em nome de toda a equipe do Aprova Concursos em dispor parte do seu tempo, em dispor parte da sua preparação para assistir esse vídeo e para saber mais detalhes e tirar talvez mais algumas conclusões sobre esse edital organizado para a contratação de 100 vagas para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Paraná, viu? É com muita alegria e satisfação que eu venho trazer para você aqui mais alguns detalhes, te dar algumas dicas do que esperar da prova e falar um pouquinho mais da minha disciplina, a disciplina de raciocínio lógico, tá certo? Eu sei que para muita gente, raciocínio lógico não faz a menor lógica. Muita gente fala, Brian, eu não vejo lógica nenhuma em uma prova de raciocínio lógico. Eu não entendo por que tem aquelas questões, eu não sei quais são as alternativas corretas, não faço ideia de como resolver uma prova de raciocínio lógico. Se você se encaixa bem nesse perfil, eu gostaria de lembrar que você não é o único e pode ter certeza que muitos candidatos compactuam desse problema, legal? Então, se você me permite, quero fazer alguns comentários gerais sobre o curso e dar algumas dicas para você ao longo da nossa aula aqui sobre como se preparar, o que estudar para esta prova de raciocínio lógico organizado pela banca da UEL, ou, se você preferir, a COPS UEL, que é a mesma banca, é a mesma instituição. Pode ser? Vem comigo então, aqui está seu próximo trabalho, Polícia Civil do Estado do Paraná, e nós vamos falar em especial desse edital divulgado há poucos dias aí para a prova ainda no ano de 2018, legal? Vamos lá. Primeiro detalhe importante para realmente você estar ciente, tá? Existe um pré-requisito, existe uma escolaridade mínima para fazer essa prova, ok? Entenda, para você fazer a prova, você precisa possuir diploma devidamente registrado de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, legal? Então, se você tem o curso superior, o diploma ou a conclusão ou o grau que você colou, grau, já está ótimo, você está apto a fazer o concurso de escrivão da Polícia Civil do Estado do Paraná, legal? O benefício inicial, a remuneração inicial, R$ 5.752,41, legal? Como eu disse no início do curso, são 100 vagas para o Estado do Paraná, que são distribuídas da seguinte forma: 30 para Curitiba, 20 para a região metropolitana e 50 no interior do estado, legal? Sendo parte delas para ampla concorrência, parte delas destinadas a afrodescendentes e parte delas destinada com pessoas com deficiência, perfeito? Então, esse é o cenário de vagas aí, pelo menos na primeira publicação, legal? A jornada de trabalho é uma jornada de 40 horas semanais, a taxa de inscrição é de R$ 120, perfeito? Maravilha, então esse é um concurso que tem mexido bastante com o mercado do concurso público, muita gente está fazendo essa inscrição, muita gente está buscando se aprimorar, buscar um curso, buscar estudar para fazer essa prova e ver nesse edital e ver nesta prova a oportunidade de se tornar um servidor público, prestar o seu serviço à sociedade e, claro, ser remunerado por isso, legal? O desafio que você terá que passar, e aí entra parte da nossa preparação, é a resolução de uma prova, legal? Existe uma prova de conhecimentos gerais, legal? E existe uma prova de conhecimentos específicos, que é a primeira parte desse edital. Depois, nós temos um exame de investigação de conduta, um de rigidez física e outro de aptidão física, legal? Mas para você ir nas etapas finais, você tem que passar por essa prova, legal? E como é feita a configuração da prova? Vamos lá? As duas primeiras fases, elas são provas objetivas, questões de múltipla escolha e uma redação. Gostaria de salientar aqui que o nosso curso aqui, o Aprova Concurso, vai te dar uma preparação completa para a realização dessas provas. Ou seja, nós temos as disciplinas de língua portuguesa, que tem 15 questões. Temos a informática
com 5 questões. Vou destacar aqui a minha disciplina, raciocínio lógico, terá 5 questões na prova. Temos também noções da estrutura do aparelho administrativo do Poder Executivo do Estado do Paraná, 5 questões, tá certo? Temos aulas, temos preparação, direito penal, direito processual penal, noções de direito constitucional, direito administrativo, legislação especial, Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná, entra a parte de conhecimentos específicos, legal? 6 questões de penal, 5 de processo penal, 6 de constitucional, administrativo 4, legal? Legislação especial 5, Estatuto da Polícia Civil 4 e uma redação. Temos a preparação para a redação também, critério mínimo ali entre 15 e 25 linhas de algum tema da atualidade, legal? Essa prova é a primeira etapa, o primeiro passo para a sua aprovação. Os selecionados dessa parte irão para os próximos testes e irão para as próximas fases do concurso, legal? No entanto, aqui nós temos alguns desafios. Como o edital está propondo para qualquer curso superior, é notável que se você tem uma formação mais específica, talvez para a área de direito, você ganha algum crédito na primeira etapa, mas pode ser também que outras formações, como por exemplo, se você tem uma boa formação em língua portuguesa, você também ganha pontos, tá certo? Então, é muito equilibrado e nós não podemos dizer que um tem mais chance que o outro, afinal de contas está aberto para qualquer candidato de curso superior, legal? Muito bem, a estrutura da prova, ela basicamente é muito similar a outros grandes concursos públicos que acontecem no Brasil. Olha, não sei se você acompanha o cenário do concurso público, mas ao longo de 2018, vários estados do Brasil fizeram contratação para policiais, polícia militar e polícia civil de vários estados, aos montes, contrataram bastante pessoas aí, fizeram bastante cargos, bastante vagas em concursos, tá? Então, veja, o Paraná seguiu uma tendência, tem uma necessidade, aproveitou a ocasião e também fez essa publicação, legal? Muito bem, essas são as linhas gerais do concurso e como eu disse e repito, convido você, quer conhecer mais do nosso curso, quer conhecer mais da nossa preparação, venha conosco, venha fazer o curso com a gente, se prepara com a gente, eu tenho certeza que você irá muito forte para fazer essa prova, legal? Mas eu quero mostrar também, e é por isso que eu quero continuar nesse vídeo, falando um pouquinho mais da minha área, da minha disciplina, te dar algumas dicas de como mandar bem em uma prova de raciocínio lógico, beleza? Então vamos nessa, falar agora um pouquinho sobre datas e raciocínio lógico, tá certo? Olha só, primeiro, Polícia Civil do Estado do Paraná, banca da UEL, como eu disse, às vezes você vai ver questões com o nome COPS. COPS, UEL é a mesma banca. O edital 001 de 2018, atenção ao período de inscrições, hein? Elas vão de 17/9 até 9/10, legal? E a prova será realizada no dia 18 de novembro, dia 18/11, perfeito? Quando o assunto é raciocínio lógico, você terá que resolver 5 questões. Essas 5 questões são formuladas no seguinte edital. Vamos lá. Tópico 1, compreensão das estruturas lógicas. Tópico 2, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Tópico 3, diagramas lógicos. E tópico 4, princípios de contagem e probabilidade. Quero trazer para você que, na verdade, se a gente for muito criterioso, essa prova, essas 5 questões que você tem que resolver, podem ser tratadas como raciocínio lógico matemático. Os 3 primeiros itens, de fato, são de raciocínio lógico. Agora, chamo sua atenção para o 4º item, que é um tópico estudado em ensino médio em matemática. Legal? Muito bem. Como a gente está falando de um edital muito genérico, eu não vou partir do pressuposto que você é da área de exatas. Eu não vou partir do pressuposto que você tem uma formação específica em matemática ou ciências que derivam dela. Legal? Primeiro grande desafio. Brian,
eu não faço a menor ideia de como resolver raciocínio lógico. Eu nunca acertei raciocínio lógico. Eu não consigo ir bem em provas de raciocínio lógico. Beleza. Entenda o seguinte, olha, raciocínio lógico, assim como física, assim como química, assim como biologia, assim como geografia, assim como a história, é uma disciplina, é uma matéria. Ou seja, você precisou ter várias aulas de biologia para entender biologia. Você precisou ter altas aulas de geografia para entender geografia física. Aqui é a mesma coisa. Se você nunca treinou, se você nunca fez um curso e se você nunca precisou estudar raciocínio lógico, é natural que você possivelmente zere uma prova de raciocínio lógico. É natural que se você nunca se dedicou em estudar raciocínio lógico, é muito provável que você realmente não conheça nada de raciocínio lógico. Então, tire da sua cabeça, primeira crença que eu quero que você anule da sua cabeça. Brian, eu não consigo pensar logicamente. Mentira. Raciocínio lógico é uma disciplina como qualquer outra e não é ensinada nos bancos escolares, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Portanto, se você buscou um curso superior que não tem nada a ver com isso, possivelmente você nunca teve contato algum com a lógica e por isso se justifica o fato de você não saber lógica, legal? Bom, se não é ensinado no ensino médio, não é ensinado no ensino fundamental, e a grande maioria das graduações não ensina raciocínio lógico, realmente nós temos um problema, e você precisa se permitir a aprender raciocínio lógico, legal? E aprender é justamente entender o seguinte, raciocínio lógico tem os seus conceitos, tem as suas definições. Tudo isso passa no raciocínio lógico. Tem conceito, tem definições, tem propriedades, tem tudo. Tem regras, tudo que qualquer disciplina tem. Não tem as leis da física, não tem as definições da biologia? Pois bem, raciocínio lógico é a mesma coisa. Se você não teve nunca contato com essa realidade, possivelmente você não consegue fazer uma grande prova de raciocínio lógico, legal? Mas falando também do estilo de prova. O primeiro desafio é entrar e se propor a aprender raciocínio lógico. O segundo desafio é olhar para a prova que você terá que resolver. Entenda que durante sua formação escolar, possivelmente você teve algo muito parecido com a minha formação escolar. Você gastou boa parte do seu tempo na escola aprendendo a resolver situações que vinham sempre no mesmo contexto. Eu falo que no ambiente escolar, principalmente há anos atrás, você gastava muito do seu tempo e da sua energia resolvendo questões do tipo calcule, questões do tipo resolva, questões do tipo determine, questões do tipo obtenha. Eram esses os comandos que você ouvia na escola. Calcule o valor da área da figura abaixo, resolva a equação que segue a seguir, determine o perímetro, obtenha qual é a maior resposta da equação. Você ficou muito acostumado e de certa forma foi levado a um caminho de sempre calcular, resolver, calcular, determinar o valor de x. E infelizmente, quando você abrir sua prova lá no dia 18 de novembro, você não vai ver esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro, ou melhor, esse é o segundo ponto que você tem que olhar. Primeiro, aprender raciocínio lógico. Segundo, entender que o que você ficou acostumado a fazer durante boa parte da sua idade escolar não vai ser a tônica, não vai ser o grande objeto que será avaliado. Concursos públicos da atualidade, e a UELFS também segue essa tendência de todas as outras grandes bancas, não avaliam mais questões do tipo calcule, resolva, determine e obtenha. Não. Questões de concurso público na atualidade, ela tenta avaliar o indivíduo, tenta avaliar o candidato de uma forma mais completa.
Ele quer saber se o cara consegue mais do que resolver uma equação, mais do que calcular uma área, mais do que decorar uma regra da lógica. Hoje, o concurso público exige dos candidatos a capacidade de desenvolver o potencial de resolução de situação-problema. É aí que você vê um concurso. Resolução de situação-problema. Avaliar o candidato pela capacidade que ele tem de resolver uma determinada situação-problema. É isso que cai em concurso público. E é fácil de entender por que cai desse jeito. Vamos imaginar que nós fôssemos montar a prova. Eu tenho certeza que você buscaria o mesmo caminho. Quando você pega um problema para resolver, quando você pega uma questão para resolver de concurso público, ela está inserida num contexto, ela está inserida numa realidade, que pode ser a realidade do seu cargo ou pode ser uma realidade do cotidiano. Para resolver uma situação-problema, o candidato primeiro precisa fazer uma leitura atenta. Olha a dica, quando você abrir seu caderno de prova, você vai ver, vai precisar de leitura. Mas não é uma leitura toda atravessada, não é uma leitura por alto, é uma leitura detalhada, respeitando pontuação, entendendo e compreendendo cada uma das frases. Você precisa ler e entender. Eu comento com meus alunos que talvez você precisa ler e incorporar aquilo, pensar que você está naquela realidade. A leitura serve para te tirar daquele ambiente e te levar para o ambiente do problema. Uma vez feita essa leitura em detalhes, com critério, uma leitura bem feita, nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa de uma resolução de problemas é aquela etapa da interpretação. Essa etapa da interpretação, muitos chamam de etapa de modelagem, tá? A etapa da modelagem ou da interpretação é pensar o seguinte, olha, você candidato hoje a cargo de escrivão, você tem um cérebro capaz, muito inteligente e como uma grande caixa de ferramentas. Você leu aquela informação, e aí? Você vai lá no seu cérebro buscar no seu arsenal de coisas qual é a ferramenta que você vai resolver. Você vai pegar uma propriedade da lógica? Você vai comparar com outro problema que você já resolveu? Você vai pegar uma propriedade matemática? Você vai fazer uma continha? Que tipo de interpretação, que tipo de reação você vai ter ao ler aquele problema? E isso precisa ser treinado. Quanto mais exercícios você lê, melhor fica a sua capacidade de interpretar. Essa é uma parte muito importante. Quanto mais você lê, melhor você fica na leitura e melhor será a sua capacidade de interpretação. O que um preparatório faz, o que um curso preparatório faz, é potencializar aquilo que cai em provas e você aprende em pouco tempo. Se você faz uma preparação contínua, você está pronto para fazer a prova. Como a gente tem pouco tempo, a nossa manobra é muito pequena, então a gente potencializa isso no preparatório. Eu falo, ó, pense assim, pense assim, pense assim, pense assim, que dá certo. Legal? E claro, uma última etapa, resolver problemas, tem a última etapa, que é a etapa da resolução. A etapa da resolução é justamente onde você vai aplicar a regra, onde você vai calcular a área se for necessário, onde você vai resolver a equação se for preciso, você vai aplicar aquilo. Então, eu posso garantir que muitos candidatos procuram o nosso trabalho e falam, Brian, tem alguma coisa errada comigo, cara. Eu sei todas as propriedades, eu decorei tudo, eu estudei tudo, eu decorei aquelas propriedades, eu sei tudo que está escrito no livro, mas eu não acerto os exercícios. Eu sei tudo que está no livro, mas eu vou lá e mando mal na prova. Por quê? Se você decorou tudo, sabe todas as informações do livro, com certeza você tem muito desenvolvida a capacidade de resolução. Mas para chegar na resolução, você vai ter que interpretar. E você não está conseguindo interpretar o contexto,
e aplicar as resoluções que você sabe. Essa dica talvez seja a dica mais preciosa e é uma dica geral, é uma dica que serve para toda a prova. Não é só em raciocínio lógico. Claro, eu tenho que falar da minha disciplina, mas outras disciplinas seguem essa tendência. Você vai ter que aplicar regras? Vai, depois de interpretar e ler o problema. Legal? Então, cada vez menos estão caindo questões que é só resolver. Ah, eu vou lá resolver umas equação boba lá e passei. Cara, isso tem caído bastante tempo já. Então, se você acompanha o concurso público, sabe muito bem do que estou falando. E se você está aí alimentando, estudando e se preparando para fazer a prova, cara, pode garantir, a gente garante, eu faço concurso público diariamente para o Brasil inteiro. Cara, é isso que cai na prova, tá? Para te mostrar um pouquinho desse raciocínio lógico, um pouquinho da aplicação de regras, eu separei algumas questões da própria Banca UEL para você entender o que é aplicar raciocínio lógico tendo critério, aplicar raciocínio lógico conhecendo a regra e não viver uma aventura de raciocínio lógico. Muitos candidatos falam assim, raciocínio lógico eu vejo lá na hora, porque é pura lógica, é puxar para a cabeça. Tá errado. Raciocínio lógico é aplicação de conceito. Se você não sabe o conceito, gera dúvida na hora da prova. Vou fazer uma questão da COPS para você ver. Olha só. Separei uma questão que é bem bacana sobre raciocínio lógico, que você vê evidente a proposta de uma prova de raciocínio lógico. Olha lá, Roberto em seu trabalho tem à sua disposição 3 carros diferentes, um Golf, um Fusca e uma Pajero. Um dos carros é branco, o outro é preto e o outro é prata. Sobre esses carros, sabe-se que ou o Golf é preto ou o Fusca é preto. Ou o Golf é branco ou a Pajero é prata. Ou a Pajero é branca ou o Fusca é branco. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as cores do Golf, do Fusca e da Pajero. Legal? A cor do Golf, do Fusca e da Pajero. Eu vejo muitos candidatos falando que esse tipo de questão é pegadinha. Que só tinha pegadinha na prova. Porque esse tipo de questão não faz sentido. Porque eles fizeram para avacalhar. Que essa resposta não é correta. Cara, tira todas essas crenças, joga todas elas fora. Não é assim que é raciocínio lógico em prova. Não é desse jeito. Você precisa entender que tem conceito, tem regra. Por exemplo, você já percebeu que nas 3 afirmações aqui aparece o duplo ou? Pois bem, o fato de aparecer o duplo ou é uma propriedade, é um conectivo lógico. Esse conectivo lógico, ele é chamado de disjunção exclusiva. Eu estou passando o conceito para você, caso você queira procurar mais detalhes e entender que além da disjunção exclusiva tem outros conceitos que são muito importantes na lógica. A disjunção exclusiva é a aplicação do duplo ou. E aí eu vou te dar uma dica bem legal. Olha só, quando você fala uma frase com um único ou com o duplo ou, do ponto de vista lógico são coisas diferentes. Por exemplo, quando você fala assim, gostei da aula, ou ele não me convenceu. Essa afirmação que eu acabei de dizer para você, ela é chamada de disjunção. Disjunção é o uso do conectivo ou. Então você tem uma frase que é gostei da aula e ele não me convenceu. É outra frase, que nós chamamos na lógica de proposição. Proposição é uma frase. Essas 2 frases estão sendo coladas pelo conectivo ou. Do ponto de vista da lógica, você tem diferença quando fala outra frase que parece a mesma coisa. Ou gostei da aula, ou ele não me convenceu. Ele não me convenceu.
Você acredita que usar o ou simples ou usar o duplo ou, além de mudar o nome de disjunção para disjunção exclusiva, é diferente do ponto de vista lógico? Quando eu falo ou gostei da aula ou ele não me convenceu, além de aumentar um ou na história, logicamente são conceitos diferentes. Eu gosto de lembrar dessa disjunção exclusiva quando eu ia no mercado com a minha mãe quando eu era pequeno. E minha mãe olhava para mim e falava assim: Brian, ou você pega iogurte, ou você pega bolacha. Ou você pega iogurte, ou você pega bolacha. É diferente de falar: Brian, pegue iogurte ou bolacha. A disjunção, ela não tem problema se as duas frases forem verdadeiras. Ou seja, uma disjunção aceita duas verdades como algo verdadeiro. Quando eu falo assim, gostei da aula ou ele não me convenceu, você realmente pode ter gostado da aula e realmente eu não posso não ter te convencido e está tudo certo. Agora, quando você fala ou gostei da aula ou ele não me convenceu, se você gostou da aula, se essa frase for verdadeira, isso deixa a outra falsa. E se você não gostou da aula, você já assume que a outra é verdadeira. Uma disjunção exclusiva precisa sempre estar associado de uma verdade e de uma falsidade. Assim ela será verdadeira. Se acontecer as duas coisas, não vale. Se você tiver duas verdades, não vale. E se você tiver duas falsidades, também não vale. Legal? Volte para o contexto aqui então. Quando você tem três frases, e aqui é visível que você tem uma disjunção exclusiva, você começa falando assim: peraí, ou o Golf é preto, ou o Fusca é preto. Uma delas é verdadeira e a outra é falsa. Então, se você assume que o Golf é preto, já vamos colocar aqui, ó, o Golf é preto. Se você fala que essa frase é verdadeira, automaticamente o Fusca é preto ficou falso. É assim, o duplo ou, se um é verdade, o outro já é falso. Beleza, mas se você vai ver sobre Fusca, a última informação que tem sobre Fusca é aqui, ó. O Fusca é branco. Então, esse Fusca terá que ser branco. Se você acabou de assumir que o Fusca é branco, a Pajero branca não serve. Isso é disjunção exclusiva. Você tem uma verdade, a outra é falsidade. Legal? Beleza. Se a Pajero não é branca, então a Pajero ela tem que ser prata. A Pajero ela tem que ser prata. E o Golf branco tá falso. Note, uma verdade, uma falsidade. Uma verdade, uma falsidade, uma verdade, uma falsidade. Três disjunções exclusivas. Portanto, o Golf tem que ser preto, o Fusca tem que ser branco e a Pajero tem que ser prata. Tá aqui o resultado na letra A. Repare que nós não fizemos aqui um eu acho, não tem que ver, não é bem assim, talvez, nada a ver. Eu apliquei um conceito de lógica e cheguei ao resultado. É muito, muito importante que você entenda que no dia da prova, você não vai para reinventar a lógica. Você só vai aplicar conceitos lógicos que já existem para a resolução de problemas. Quer conhecer mais conceitos lógicos? Quer saber mais propriedades, mais definições, outros tipos de questão, como aplicar a lógica? Vem comigo, faz o nosso curso, vem estudar com a gente, venha para a prova concurso. Eu tenho certeza que você vai sair muito forte, muito bem preparado em raciocínio lógico, mas também em todas as outras disciplinas, viu? De coração, independente se a gente se encontrar aqui numa prova ou não, nas nossas aulas online, eu gostaria de desejar
todo o sucesso do mundo a você, que Deus abençoe sua vida sempre, que você tenha uma carreira incrível na Polícia Civil, que você seja aprovado, consiga a sua vaga e possa prestar o serviço para a nossa sociedade tão sofrida que precisa de excelentes profissionais, tá certo? Vamos lá então, vamos em frente, nos vemos lá no dia da prova, no dia da sua aprovação, no dia da sua vitória, tá certo? Venha comigo, venha com a gente, venha para a prova concurso, a gente está esperando você, viu? Um ótimo estudo a todos, uma ótima jornada, que Deus abençoe sua vida sempre, um forte abraço, tchau, tchau.